Boa noite, tudo Boa bem? noite, Seja prazer bem-vindo falar. aqui, Reinaldo. Olha, posso, antes de falar com você, primeiro é um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, sempre muito prazeroso estar aqui com você, Fábio. Obrigado. Olha, eu quero mostrar para vocês, gente, para quem que eu mostro aqui? Pode ser para o Anderson? Olha, gente, nós somos matéria da revista Caras, olha que legal. Essa Caras aqui é da semana passada, é que tem a Carol Castro aqui na capa, tá? Eu vou abrir aqui, ó. Nós fizemos uma entrevista aqui no ano passado com a nutricionista Angélica Greco e é aqui embaixo, olha, na parte de baixo aqui da agenda. Achou já aí? Aí, olha só, tá vendo? Isso, olha a gente aqui embaixo, ó. Tá vendo? Nós fomos aqui matéria da revista Caras. Quero agradecer a revista Caras e a nutricionista também, que foi destaque aqui junto com a gente. Cadê os aplausos aí, Renatinho, para a revista Caras? Obrigado a todos aí da Caras pelo carinho, né, com a gente e a vocês que me falaram, olha, Fábio, você saiu na revista Caras. O pessoal, né, vida. avisa a gente, é muito Personalidade, bacana. né? Personalidade. Estamos ficando chique, né? Pois é. Reinaldo, férias sem dívidas. Eu pergunto a você, é possível? Plenamente possível. É só você dosar essas férias tão queridas. Na verdade, trata-se de um planejamento, assim como qualquer outro evento. Mas férias têm um peso maior, tem as crianças em casa, aí você tem um aumento de energia, de água, de alimentação, fecha a geladeira, abre a geladeira. Quando você viaja, você tem aí uma série de custos. E é necessário que você tenha isso na ponta do lápis, pelo menos fazendo um bom planejamento faz muito sentido. Você sabe que eu estava conversando com um amigo meu a respeito justamente desse tema, nós começamos a conversar e falamos assim, olha, nós vamos conversar sobre esse assunto no nosso programa de segunda-feira. Ele falou assim, Fábio, aonde eu mais contraio dívidas são nas férias, porque as crianças estão em casa e é impossível, você vai no supermercado, elas pedem, você vai comprar material escolar, elas querem escolher e assim vai. É mais ou menos por aí? Em especial as férias de início de ano, né, Fábio? Que nós temos aí hoje as crianças em casa, então é um período maior do que aquelas férias de julho. Você tem aí os final de ano que nós temos o Natal, tem o presente, tem a ceia, tem a alimentação. A dívida que já ficou, né? Essa já vem aí para janeiro. Aí janeiro acumula com um pouquinho do IPVA, do IPTU. Aí quem tem criança tem o material escolar. Esse acúmulo de compromissos no início do ano, ele sem dúvida alguma, ele traz... Se a gente não se precaveu, né, lá atrás, se a gente não buscou por esse planejamento, se a gente não buscou por esse cuidado maior, fica muito difícil e aí usar o cheque especial, cartão de crédito estourar é muito fácil. Por isso, a importância de você ter um controle financeiro, uma educação financeira, mas não daquela de planilhas, cálculo, nada muito complicado. Nós estamos falando de uma planilha, de uma agenda, de um caderno usado, os 12 meses, olhar um pouquinho mais além para você evitar esses impactos, né? Tá. Já nós temos aí Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Namorado, Dia da Criança, já estamos no Natal de novo. As coisas passam muito rápidas, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado no que nós principalmente ganhamos, valorizando o que a gente ganha, sempre enaltecendo. Eu ganho um pouco. Não, você ganha, agora pode ganhar mais, sim, mas é importante o respeito já com o dinheiro logo no primeiro momento que você o recebe. Esse tem sido um problema da população brasileira. Olha, como nós estamos ao vivo, primeiro eu quero chamar você, olha, são 8 horas e 42 minutos, o nosso WhatsApp está aqui na mão, ó. Coloca pra gente aí, Luísa. 11 São Paulo 950-336870. Eu quero que você faça a sua pergunta ou até coloque sua situação aqui, que eu coloco para o Reinaldo Domingos, que é doutor em Educação Financeira e vai nos dar uma aula hoje de como a gente vai sair aqui ou com menos dívida, um pouquinho melhor. Eu queria falar uma coisa, Reinaldo, que é o seguinte. Você sabe que a gente está começando aqui falando que tem gente que está com dívida até o pescoço, a gente já sabe. Mas todo começo de ano também, a gente recebe uma avalanche
além dos problemas daqueles débitos que já são próprios do começo do ano, nós recebemos uma avalanche de cobranças. Eu não sei por que cargas d'água, mas as empresas parece que falam assim, eu acho que nós vamos ligar agora em janeiro para todo mundo. E aí começa, que é uma infinidade de mensagens, de e-mails, de ligações, de cobrança e tudo mais. Aquela pessoa que está até o pescoço fala assim, bom, comecei o ano mal, não sei como é que eu vou fazer para me virar. Existe uma luz no fim do túnel para esse tipo de pessoa? Claro que sim. É importante frisar que todas as empresas, em especial as de crédito, fecham o ano e realiza prejuízo ou lucro, né? Tá. Aqueles débitos que não foram alcançados, não foram recebidos, automaticamente fecha-se o balanço em 31 de dezembro, automaticamente eu tenho lá o crédito em liquidação. Isso parte diretamente para as empresas de cobrança, as empresas de recuperação de crédito, começa essas ligações. Então é por isso. Essas mensagens, tudo isso, ela vem de um fechamento do ano anterior. E o que leva essas empresas a buscarem por um acordo. É muito comum que nós tenhamos aí o 13º, salário e férias. Aí já temos o 13º. Não sei se você percebeu, em novembro para dezembro nós tivemos vários feirões de limpa-nome. Isso. Por quê? Porque veio receita nova, veio dinheiro novo. Ou seja, veio o 13º. Tá. Fevereiro agora nós temos um dinheiro novo, novamente, para 10 milhões de brasileiros vão receber o Fundo de Garantia Inativo. Isso eu já ia te perguntar. Então, esse Fundo de Garantia Inativo vai entrar 30 bilhões de dinheiro aí novo dentro do mercado. Significa, vamos aquecer a economia? Sim, mas significa também buscar os créditos que esses devedores deixaram de pagar nos anos anteriores. Então, nós temos aí uma avalanche de situações difíceis, são 60 milhões de brasileiros que não pagam mais suas contas. Significa uma situação extremamente complicada. E eu sei aqui que eu tenho um amigo meu hoje que vai falar aqui, que é o Arnaldo Faria de Sá, que ele vai falar sobre os aposentados. Tem mais de 30 milhões de brasileiros aí que não conseguem ter sustentabilidade, isso aí é praia dele. Mas eu tenho certeza que isso vem da ausência de educação financeira na base, ou seja, não dá para aguentar e simplesmente achar que o INSS hoje vai ter condições de usar para nós uma sustentabilidade, nos dar uma sustentabilidade. Então, isso tudo leva-se a gente buscar pelas crianças. Eu trouxe até um presente para você aqui, que é para que a gente possa levar para as crianças, para as escolas, para as famílias, um alento. Significa, vamos educar estas gerações novas, para não sofrer as consequências que nós estamos tendo hoje. O que está acontecendo hoje é só efeito de um plano real que liberou crédito para todo mundo, o que não está errado também. Eu sempre falo que ter dívidas não é um problema, Fábio. Agora, ter dívidas e não honrá-las passa a ser um grande problema, que é a inadimplência, que é hoje onde assombra todos os brasileiros e isso leva a pessoa a ficar amarga, triste, família triste, todo mundo carregando esse peso, né, dessa não educação feita e dada, concebida lá atrás. Então, nós temos aí um problema para resolver hoje, mas que a gente precisa olhar para o futuro. E esse futuro cabe a gente, a nossa reeducação financeira, que é nada mais, nada menos que chamar a família e vamos conversar. Esse é o caminho número 1. Vamos conversar. Conversar significa, vamos definir o que nós queremos hoje, amanhã e depois. É muito comum você falar assim, poxa, quais são os sonhos verdadeiros da sua família? Quais são os desejos? Quais são os objetivos? Às vezes as pessoas param e falam assim, Fábio, eu não sei, eu sei que eu estou pagando conta. Está no automático. Trabalho para pagar contas, é o que a gente mais ouve. Né? Trabalho para... Aí você vai falar para ela de sonho, eu falo, peraí, desculpa, sonho, que isso, sonho? Imagina, sonho aonde, né? É necessário que um dos sonhos seja sair desse problema do endividamento, mas não pode ser o único, né, Fábio? Senão você fica sem motivação. Como é que você vai falar? Famílias 2017, nós vamos só pagar dívidas. É impossível, né? Você vê, é uma coisa, por isso que eu falei isso, esse texto, eu sempre procuro pegar alguma coisa quando eu vou compor o texto de abertura do programa e a sua palestra hoje é alguma coisa que para mim foi fundamental para mostrar para as pessoas que a gente tropeça e cai, mas que nós temos que ter sonhos e temos que fazer com que esses sonhos se tornem realidade. Eu vejo também um outro caminho, eu queria fazer essa pergunta para você, a respeito do FGTS, porque me parece que vai ser liberado também para pagamento de dívidas, não é isso? Ele é liberado hoje,
agora para 2017, em fevereiro agora é liberado 30 bilhões. São de contas inativas do Fundo de Garantia até 31/12/2015. Então nós estamos falando de um dinheiro novo. Tivemos um dinheiro também novo no final do ano, em novembro, dia 29 de novembro, foi liberado também o PIS e o PIS-PASEP, o PIS e o PASEP, né? Funcionário público, funcionário privado. Todo esse dinheiro são dinheiros extras, né? O PIS é dinheiro extra, o 13º dinheiro extra, o PLR, participação dos resultados das empresas que tiveram lucro em 2016 também tem. Não é diferente do Fundo de Garantia. Esse dinheiro não estava previsto até então. O governo, na necessidade do Brasil começar a aquecer um pouco mais, ter mais recursos, libera-se 30 bilhões para 10 milhões de brasileiros que vão ser beneficiados diretamente. Para onde vai esse dinheiro? Grande parte dele, já pesquisas comprovadas, vão para pagamentos de dívidas vencidas. Isso. Agora, se eu pagar uma dívida vencida e não fizer nenhum efeito na minha vida, ou seja, qual é a causa do problema? É a dívida que eu tenho ou a minha base hoje de estrutura familiar? Como está o meu ganho e minha despesa? Fábio, se a despesa for maior diariamente ou mensalmente, é sinal que eu tenho um problema na causa, ou seja, aonde eu ganho e gasto. Se eu pegar dinheiro novo, entrar aqui, pagar as minhas deficiências, é mais ou menos andar para frente olhando para o retrovisor. Eu vou trombar na frente, eu vou ter problemas. Então, é preciso saber muito bem o que vai fazer com esse dinheiro que vai entrar extra. Se eu tiver muito endividado, esse dinheiro não faz nenhum movimento. Eu vou perder ele também, então tira da conta. O melhor caminho para isso é tira da conta e vai para uma aplicação. Ou vai para alguém que em casa não tenha problemas de estar negativado, estar com Serasa, com SPC, porque se eu deixar na conta vai ser penhorado também. Então você vê que é uma situação que nós precisamos olhar um pouco mais do que os olhos estejam vendo. Não adianta simplesmente pegar dinheiro bom, dinheiro novo, para conta velha, ou seja, eu estou simplesmente andando de lado ou para trás. Isso você está falando mesmo para aquelas dívidas que já foram negociadas e que se está em atraso nos pagamentos. Exato, as que mensais. Estão vencidas. As que estão vencidas. Aquelas que não geral. estão vencidas, estão pagando em dia, não tem que usar esse dinheiro para isso. Ok. O caminho é pegar esse dinheiro para coisas novas. Como você falou muito bem na introdução, sonhos. A gente precisa sonhar. Vamos às perguntas dos telespectadores? Vamos lá. Olá, a Luísa já está voltando de férias, já está colocando a tarja para a gente aqui, ó. 11 São Paulo, 95033-6870 é o nosso WhatsApp. A Eliane Ponciano diz que é casada há 16 anos, tem 2 filhos, pararam uma reforma na casa dela em decorrência da ausência de planejamento. Então ela pergunta, como que ela pode organizar as finanças domésticas e guardar dinheiro para a saúde e viagem, como estamos falando aqui no programa? Falar de construção, reforma, é um poço sem fundo muitas vezes, né? Então é muito importante, antes de começar uma reforma, o problema é o seguinte, eu quebrei aqui, mas não esperava que tinha outro problema ali. E aí começa aquele negócio, já que eu estou fazendo isso, eu vou fazer mais aquilo. Esse tem sido um problema iminente já de anos, né? As pessoas não têm um número, um limite para fazer isso. Então o caminho é colocar um limite, às vezes não dá para fazer tudo, deixa uma parte para depois e vai buscar pelas férias, vai buscar pelo troca do carro, vai buscar pela alguma coisa diferente, porque se você continuar reformando, você vai reformar a sua casa sempre. A sua casa sempre vai precisar de reforma. Agora, é uma ampliação necessária, fecha a conta, faz um orçamento claro, veja quanto vai gastar e tem um limite. É necessário, Fábio, a gente ter limites. Eu estabeleci que é 5 mil que eu vou gastar, então é 5 mil, parei ali. Se eu for a 6, eu já estou entrando no cheque especial. Se eu for a 6, eu estou entrando no cartão de crédito e não vou pagar a fatura. Vou pagar 12%, 17% ao mês de juros, e aí não vai dar certo. Então, muito cuidado em fechar a conta e passar a régua, ou seja, não vou além disto. Ok. Olha, tem mais perguntas chegando aqui. Boa noite, Fábio. Tá famoso, hein? Tô orgulhosa de você, por causa da revista. Obrigado, viu? A Terezinha, lá da cidade de Barbalho, no Ceará. Obrigado. Ela diz o seguinte, Reinaldo, não é ruim para o país que esses valores de dinheiro do FGTS e outros que nós falamos aqui seja retirado? Não é ruim para o país isso? Olha bem, o Fundo de Garantia é uma reserva do trabalhador estratégica para um complemento de uma aposentadoria. Muito embora, nos últimos 30 anos, perdeu 40% de qualquer tipo de aplicação. Perdemos. O poder de compra dele, ele não paga
O ano passado, comparado com a caderneta de poupança, perdeu em 1,3% de juros a menos, ou seja, não é um bom investimento. Mas, de qualquer forma, é um dinheiro de reservas, ou seja, é o único dinheiro que o trabalhador, às vezes, tem numa saída de uma empresa ou até na sua aposentadoria. Eu diria que esse dinheiro deveria ser protegido, ele não deveria ser gasto. E se eu for tirar agora, nessa conta inativa, que eu tire ele e guarde para uma aplicação, para uma previdência privada, alguma coisa que continue aplicado, de melhor performance, sem dúvida, mas não seja utilizado para outras finalidades, senão uma aposentadoria sustentável. E é esse ponto que está faltando para o brasileiro. Hoje nós temos um problema, só 4 brasileiros fazem um complemento de aposentadoria, ou seja, só guardam 4%. Em cada 100 pessoas, só 4 guardam para a sua aposentadoria, que é um tema aqui que o Arnaldo Faria de Sá vai deitar e enrolar, que eu vou deixar para ele. Eu não vou falar dessa parte não, porque essa parte é mais complexa e ele tem mais experiência que eu. Vamos lá. Peterson Lima, de Cotia, São Paulo, pergunta: eu estou endividado, mas quero muito fazer uma viagem pelos próximos dias. Qual é a sua recomendação para que eu não prejudique mais o meu orçamento, já que eu preciso fazer essa viagem de qualquer jeito? Se é uma viagem necessária, importante, não tenha dúvida nenhuma que você vai ter que tirar de algum lugar. É sempre importante olhar para onde você está arrumando. Vou caminhar, vou viajar para onde? Para dentro do país, fora do país? É muito importante que eu olhe dentro do meu recurso, do que eu ganho e gasto. É sempre importante olhar porque você tem excesso de 20%, 30% em tudo que consome. Então, se você fizer uma ação dentro de casa para reduzir energia, água, alimentação, supermercado, padaria, esse dinheiro está dentro da sua própria casa. Então, é uma questão só de você fazer trocas. Eu vou diminuir sensivelmente meus gastos e vou fazer minha viagem. Sabedor que essa viagem tem que ser muito limitante, porque eu não tenho recursos, eu já estou num processo de endividamento. Mas se ela é necessária, faça. Não tenho o que fazer. Olha, o André de Barretos pergunta o seguinte, ele fala: Reinaldo, eu estou com dívidas no banco, estou no cheque especial. Qual que é a melhor saída para eu resolver isso? Ele disse que não consegue resolver, hein? André, a primeira grande saída é para de gastar, né? Primeiro, para estancar tudo. Isso. Tentar buscar junto ao próprio banco uma linha de crédito paralela ou de alongamento. Então, eu preciso pegar um crédito pessoal. Se eu estiver empregado em algum lugar, ver se tem um convênio de crédito consignado, sempre observando se o crédito consignado, quando você toma ele, você pode ir até 30% de desconto diretamente no seu salário. Então, olhe para esse número e veja se é possível, porque você vai ter que reduzir também 30% no seu padrão de vida para pegar um crédito consignado. Talvez a melhor linha de crédito hoje que nós temos é o crédito consignado. De preferência, você fazendo isso se você estiver empregado, André, não sei. Eu sou um autônomo, então crédito pessoal, alongamento. Mas, olhando para a prestação, se você olhar para a prestação, é possível, cabe no meu orçamento dos próximos meses? Perfeito, pode fazer. Se não couber, não faça. E aí, desculpa, às vezes você vai ter que dizer para o banco: devo, não nego, pago quando e como puder, se você não tiver recurso para isso. Quer dizer, aí não paga mesmo. Não tem como. Vai ter que ir para uma empresa de recuperação, isso é muito importante, Fábio. Às vezes as pessoas têm medo de fazer uma ação desse jeito. Se ela não tem bens hoje em garantias, ou seja, ela não tem bens disponíveis para ser penhorado, às vezes ela vai ter que enfrentar a situação, falar com o banco com critério, falar: olha, eu vou pagar, não é dar calote. Mas é necessário que esses juros, que às vezes foram 12% sobre 12%, que em 6, 7 meses eu tenho o dobro da dívida, eu tenho que falar: espera, vai para uma recuperação de crédito, ou seja, uma empresa que recupera esses créditos para essas instituições e vai fazer um acordo de 50%, 70%, 80% de desconto dos juros. Mas tem que ter paciência e tem que saber que o nome vai ficar negativado e tem que esperar um pouquinho. Essa paciência é fundamental. E tem que fazer, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Eu quero mostrar isso aqui que você trouxe de presente. Posso abrir? Vamos lá. Qual que é a ideia aqui? É Diário dos Sonhos. Esse aí é um livro que tem aí dentro e tem os cofrinhos também. Aqui são 3 cofrinhos, logicamente, só para a gente ter uma ideia. Isso aqui tem todo um processo de metro e tudo mais. Isso aqui é para criança de 3 até 7, 8, 9 anos. Nada mais é que a gente não pode ter somente um cofrinho, né? A gente trabalha muito fortemente, né? Que bonitinho, tem até os adesivos aqui, olha que legal. Tem. O que é legal disso aqui, Fábio, eu não vou montar totalmente, mas só para ter uma ideia, rapidamente,
aqui nós temos o quê? Uma ideia de um cofrinho de curto, um cofrinho de médio, né? Não vou entrar aqui com ele só para mostrar. Um curto, um médio, um longo. O que a gente está fazendo com isso? O Arnaldo Fressá vai adorar isso aqui, porque ele gosta de longo prazo, né? Então, longo prazo é aposentadoria, né? Tá. A gente tem que colocar, quando vai dar um cofrinho para uma criança, não dê cofrinho só um. Dê um para curto, dê um para médio e dê um para longo prazo. Tá. A criança não guarda dinheiro dentro de cofrinho, a criança guarda sonhos. Foi quando você começou o bate-papo aqui hoje, nós estamos falando de sonhos. E aqui você pega tudo isso aqui, vai lacrar isso aqui, vai colocar os sonhos aqui e vai entender. Aqui nós temos um livro que é uma realidade aumentada, que é um livro imagem, para a criança voar. Mas tem aqui também tem a forma que o professor ou o pai vai conseguir fazer com que essa criança entenda a história, que ela mesma, ficcionalmente, vai começar a ter com relação a isso. Aqui tem um personagem que é o Nico, que é um menino dos sonhos, que tem os seus colegas e vai fazendo sonhos de curto, de médio e de longo ao longo desse trabalho. Então, é um produto que faz parte da coleção de educação financeira nas escolas, para a gente poder começar a trabalhar o hábito e os costumes dessa criança. Educação financeira é uma ciência humana, trabalha com comportamento e com hábitos, não é cálculo. Então, uma criança de 3, 4, 5 anos, ela já entende que se eu guardar aqui, eu vou lá e vou comprar aquilo que eu desejei. Então, Quer dizer, desejo. sonhos a curto, A médio e a longo prazo. 3 meses, 6 meses, 1 ano. Tá. Quer dizer, Legal. com isso, ela consegue fazer essa analogia. E ela fala assim, e quando encher o primeiro, e o primeiro enche rápido, Rapidinho, vai né? na loja, Fábio, compra. Compra. Compra, porque ela vai entender, nossa, papai, a gente comprou. Conseguiu. Se ela compra esse, ela compra esse, ela compra esse. Então, a verdade é o seguinte, todo é um trabalho de pedagogia mesmo. A gente está trabalhando fortemente, hoje são mais de 500 mil de crianças na escola, ensino básico, pública e privada. Agora, a gente acha esse kit aqui Qualquer lugar. Qualquer lugar Brasil. Acha? Hoje. Diário dos Sonhos. Está aqui. Diário dos Sonhos. É só entrar no nosso portal e vai conseguir Do encontrar. Reinaldo Domingos. Olha, muito legal isso aqui, viu? Isso aqui é para você vai começar vou o dar trabalho. Pra minha filha. Né? Minha então, filha tem 10 aninhos, ela já está aprendendo, né? Tem que com aprender, certeza, né? com certeza. É um trabalho maravilhoso. É um trabalho maravilhoso e, graças a Deus, ele está existindo porque nós podemos construir uma nova geração, Fábio. Porque se essa geração já está comprometida, é mais difícil mexer com uma pessoa que tem hábitos enraigados do que uma criança que começa falando, o que é o certo vício, né? mesmo, papai Fábio? O que é o certo? Então, ela vai ter essa condição de tomar decisões corretas. Por isso, a gente sempre fala, dá duas moedas para uma criança, dá uma para o cofrinho, que é para os sonhos, e uma para o consumo. Tá. Sempre. Metade para os sonhos, metade para o consumo. Quando ela receber o primeiro salário, lá quando ela for jovem aprendiz, ela vai pegar e vai lembrar. Eu aprendi que metade do dinheiro vai para os meus sonhos. Um deles para a aposentadoria, outro para o carro, outro para casa, outro para viagem, outro para tudo mais. Ou seja, é possível construir gerações novas. Reinaldo Domingos, obrigado pela sua presença mais uma vez, sempre encantando a gente, tá? Eu que agradeço e está de parabéns aqui mais uma vez e que a gente tenha um ano maravilhoso, próspero e parabéns aí pela sua sempre atuação maravilhosa na vida da gente. Obrigado, Reinaldo. Volte sempre, Agradeço. viu? Obrigado, querido.